Bom dia a todos, boa semana a todos e vamos lá. E vamos lá, porque hoje o nosso papo vai cutucar aquilo que ninguém vê, mas que pode estar moldando tudo ao nosso redor, que são os pensamentos. Isso. Não só como ideias, né, André, que surgem e somem, mas como forças que, segundo algumas tradições, ganham forma, densidade e até vontade própria. A gente vai falar de formas pensamento. Formas pensamento, exatamente. É o seu pensamento, né? A gente fala até, vamos imaginar assim, que o pensamento é uma nuvenzinha passando aqui em cima e você capta essa informação, né? Então nada mais é do que uma energia, um campo energético que passa por você aqui e você capta essa energia. Inclusive, Flávio, o que você está pensando agora? Meu Deus, eu não sei. Agora eu tô pensando no que a gente está falando, na verdade. Então. Eu tô pensando numa forma aqui de pensamento. Entendi. Estou pensando para não me dar soluço. Então, isso é boa forma de pensar. Daí nas questões intuitivas e nas questões instintivas do ser humano, homem e mulher, lógico que a mulher tem um pensamento mais... Até não sei se vocês já viram aquela palestra onde tem acho que é um japonesinho que ele fala que a mulher tem o cérebro de barbante, ela vai ligando os pontos e nunca para esse barbante. É verdade. Barbante gigante, vai ligando. E o homem é caixinhas de gavetas, né? Tipo, vou pensar nessa coisa, pensei, acabou, agora vamos pro próximo pensamento, abra esse. A gente é um pouco mais lento. Então. Talvez mais prático, sei lá. É objetivo. É o objetivo, na verdade. E a mulher vai ligando esses campos energéticos de barbante, vai ligando ponto a ponto. É que a gente tem mais neurônio que vocês também. Né? Tem essa. Daí tem verdade. Que ligar. Sim, eu sei. Mas é verdade. Então, e daí... Não estou subestimando. Alguém tem que ter, né? É biológico. Que bom que alguém nos ajuda. Então, essas formas de pensamento estão... Agora, falando um pouquinho de física quântica, né, são formas energéticas que estão aqui numa nuvem, vamos imaginar didaticamente assim, uma nuvem aqui em cima e você capta essa informação. Aí você pensa, mas esse pensamento é seu? Você tem certeza que é seu? Aí a gente pensa assim, o pensamento de mandar uma flor para uma pessoa, beijar uma pessoa é bonitinho e é meu pensamento. Agora quando é pensamento, eu queria esganar aquela pessoa, matar aquela pessoa, daí não é teu. Daí é um pensamento que veio, mas todos são seus. E o pensamento é uma captação dessa informação que está passando aqui em cima, você capta e cria alguma coisa. Por isso que a gente fala até nesses estudos que tudo que foi criado, na verdade não foi criado, né? Só foi adaptado ou foi o insight que a pessoa teve em certo momento da vida e criou tal coisa. Por exemplo, quando Henry Ford criou os carros, ele já tinha esse pensamento, já existia um pensamento arquetípico disso, já existia um carro na cabeça da coletiva, inclusive, né? Só que foi só o Henry Ford foi lá e captou e funcionou, foi lá e fez. Outras coisas, né, que foram criadas na humanidade foram pensamentos que foram essas formas, pensamentos que ficam vagando por aí, você consegue captar a tua informação. Aí pessoas falam, mas você então é um ser iluminado que captou essa informação? Sim e não. Você pode ser uma pessoa que teve uma sintonia naquela hora e conseguiu captar com a informação e conseguiu transformar ela numa realidade, né? Criou a sua realidade. Então a gente sempre fala que essa força, essa energia, essa forma pensamento é uma energia criadora, é tipo uma força viva, assim. Que funciona para te dar informações que você capta do universo, ou seja, tudo já está criado, né? Existe a questão dos arquétipos, muitas pessoas falam de arquétipos, algumas pessoas misturam com arquétipos dos sonhos, tal, mas são coisas um pouquinho diferentes. Acho que eu já falei isso aqui. Se você imaginar que você vai para uma galáxia distante e fala a palavra mesa, talvez lá os ETs daquela galáxia saibam o que é uma mesa, porque a mesa já é um formato arquetípico, já criado na forma pensamento do universo, o que seja. Se você fala cadeira, também já tem a concepção. Então não existem muitas coisas que não possam ser... talvez exista uma informação de tal objeto que você nunca tenha visto na tua mente, mas quando você vê, você fala, nossa, isso eu já imaginei que poderia existir. Então são essas formas de pensamento que vagam pelo espaço aí, e você consegue captar essa informação.
E é muito legal porque você consegue perceber que essas informações são trazidas até você e você tem o poder de co-criar a sua realidade, co-criar essa informação para o seu bem, né? A gente sempre fala aqui que, por exemplo, o cérebro de Einstein não tem diferença nenhuma com o cérebro de uma pessoa ali jogada na rua, do mesmo tamanho. É só você saber trabalhar a tua informação, né? E só você saber captar essa informação para você. Por isso, essas formas, pensamentos, são literalmente estruturas criadas a partir da combinação de pensamentos, de emoções, de intenções. E quando você pensa repetidamente em algo com muita emoção, você gera essa forma energética, né? E que está viva, que vibra e que se movimenta. E que às vezes, olha o que eu estou falando, e que às vezes manifesta na sua realidade. Porque às vezes, porque nem sempre ela é manifestada quando você quer. Aí entra em ação o seu ego, né? Aquele pensamento que você quer imediatamente, só porque o teu ego quer, não vai vir só porque você quer. Isso depende do universo, isso depende do teu, não vamos dizer assim mérito, mas é a tua força de pensamento, né, que cria essa informação que você quer logo, mas o ego não vai deixar acontecer, porque o ego é mais forte que você, né? Ô André, mas assim, ó, até que ponto que a ideia, né, de formas, pensamentos, porque, por exemplo, pode ter alguém ouvindo a gente agora e falando assim, então a culpa é disso, né, dessa energia que está no ar, que está nessa nuvem, por isso que eu tenho maus pensamentos, né, que até você comentou ali no começo. Até que ponto a ideia de formas, pensamento, ela pode ser uma ferramenta para o nosso autoconhecimento, da gente conseguir discernir, né, realmente o que é nosso pensamento, o que não é, e quando que ela vira uma armadilha ou um álibi para a gente terceirizar a responsabilidade, né? Ou justificar a nossa emoção aí que está mal resolvida, por exemplo. Eu tenho ódio dessa pessoa por causa disso. Mas isso não é um pensamento meu, é ela que provocou, essa energia que provocou. Porque muita gente vai compartilhar disso, né? Então a culpa não é minha. Sim. A culpa é dessa energia, e principalmente quando a gente fala nessa coisa coletiva, igual também você já trouxe, né, algumas... como que é? Da criação coletiva, efeito Mandela, assim, né? Também. Mas é bem isso que você falou. Na verdade, é uma forma de vitimização também, né? Quando você fala que não é culpa tua, é uma forma de... Tirar o corpo fora. É um pretexto você sair fora e dizer, a culpa é dele, foi ele que mandou, ele que quis. Então, mas é uma forma egóica de você criar um pretexto para você não trabalhar com esse pensamento. E essas formas de pensamento, é incrível falar isso, mas a maioria dos pensamentos não são nossos, né? É essa captação que você capta dessa nuvem de pensamentos, dessas formas de pensamento, em que você consegue adaptar elas para você. Então é incrível falar, mas esse pensamento às vezes não é teu. E a maioria das vezes os pensamentos negativos que vêm para você absorve esses pensamentos e é teu ego que absorve. É o Alexandre da Viagem, da novela Viagem. Vai lá. Isso, é exatamente isso. Briga, é o encosto. Então. E é o ego querendo que você brigue. Olha, caça-briga. Briguem. Exatamente, briguem, se matem, é bem isso. E isso tem muito a ver também com o nosso cérebro reptiliano, os complexo R, que é essa forma do ego trabalhar para que você mantenha o seu território, para que você combata o inimigo, para que você quebre o muro ali do vizinho, para que ele não tome o teu espaço ali. Então essa é uma briga eterna entre o teu ego e a tua centelha, né? Sempre vai existir isso, né? Por isso que existe sempre o diabinho e o anjinho falando ali na tua cabeça. Mas esses pensamentos vão passar por você e você vai decidir qual pensamento escolher. A gente já falou aqui nos nossos encontros que durante o dia nós temos 76 mil pensamentos. Isso de uma forma mais física quântica e espiritualista, né? 76 mil pensamentos por dia. E você vai escolher qual é o melhor para você. E, por incrível que pareça, isso é física quântica, é física das possibilidades. Então passam 76 mil possibilidades para você pelo seu dia, pelos seus pensamentos, e qual você vai escolher, qual vai ser o melhor para você. E aí só você vai poder escolher, né? Eu sempre digo lá no meu livro, lá, O Mundo Está Chipado, aquela frase que virou um mantra lá dentro, que eu sempre falo: se você não controlar a sua vida, alguém controla.
Então, se você não controlar seus pensamentos, alguém controla. Então, se você deixar o pensamento fluir porque alguém tomou a decisão por você, você não vai ter controle nunca da sua vida, né? E você vai acabar levando uma vida complicadinha e vai acabar, às vezes, tomando decisões erradas aí porque escolheu um pensamento errado desses 76 mil pensamentos que correm pelo seu dia. Eu não sei, quem tem casa para limpar não tem muito tempo de ficar Então, nas viagens aí de pensar coisa que não tem lógica, então, né? Assim, ter uma ocupação mesmo, né? Ter um objetivo, a gente já comentou isso também, sim. né? Ter algo que te move, né? O que me move? Então, eu acho que isso já começa a gente não se perder em pensamentos frouxos ali, né? Aquela coisa... Bom, a própria rede social, o scroll infinito, né? Essa coisa acaba deixando você rolar a tela e será que, né, você deseja aquilo que você está vendo ali na hora? Você está só vendo ou está tendo uma interpretação daquilo? Eu quando vejo alguma coisa que eu quero muito a cara, eu falo, nem quero. Então. Não estou afim disso, não preciso disso. Então, exatamente. A gente sempre fala, essa energia não é tua. Para que ficar mastigando essa energia que não é tua? Para que? Não faz sentido. E isso tudo da Formas Pensamento, claro, né, que ela é mais levada para um lado mais espiritualista, né? Aí tem a questão da psicologia, da neurociência, mas elas acabam tendo também alguma ligação, né, André? Sim. Lógico que não com o mesmo termo e nem com a mesma intensidade, a psicologia vai explicar de um jeito, a neurociência de outro, mas é um estado mental que influencia mesmo essa coisa da nossa energia, né? Do que te move realmente. Né? Exatamente. E existem vários tipos de pensamentos, né? Inclusive pensamento possessivo, quando você tem um pensamento possessivo por alguém ou por alguma coisa, né? Se torna um apego, né? Daí se a gente vai lá pela questão do apego. E o apego, eu já falei para vocês alguns encontros atrás, que é a questão de você viver no materialismo aqui, ter apego por todas as coisas que tem aqui e não pensar numa coisa além daqui, né? Você acaba, você sabe que você não vai levar nada daqui, né? Então, não é nem a tua roupa que você escolhe quando você morre, né? Então... eu já vou deixar minha escolhida. Não, então beleza. Dependendo se for verão, inverno, já tem que deixar. Põe meia, por favor. Põe meia. Hoje em dia dá para escolher, né? Dá. Antigamente que era um terninho, botou um terninho já era. Não, já agora, né? Mas tem que ver se vão respeitar também, então, né? tem essa. Vamos mas daí respeitar. eu volto. Puxou o Sabe pé. aquela brilhinha no olho assim, faz assim, Ai, volta. Não, meia não é nem pelo frio no pé, né? Que vai estar frio mesmo. Não, né? vai geladinho. Mas é para preservar todos os ossinhos mesmo. Daí fica tudo no saquinho já, Tudo no entendeu? saquinho. Fica mais bonitinho. Organizado, André. O negócio tem que ser organizado. Sim, não pode dá ser de certo. qualquer jeito. Aí vai que eu preciso de todos os ossinhos do meu pé lá no outro plano e tá tudo perdido. Tá tudo perdido. Não, tem que ser organizado. Gente. Aliás, a morte eu acho que é uma questão, né, que ela pode ser... Eu estava assistindo um documentário muito legal sobre consciência esses dias e um dos filósofos ali, né, neurocientistas também falam que tudo que o ser humano... O que a gente chama de consciência, né? Ainda não foi desbravada e tal, né? Mas ele falou, vocês já pararam para pensar que a nossa consciência é de sobrevivência, assim como os animais, né? Mas talvez o animal não tenha essa ideia de que vamos morrer um dia. Ele simplesmente quer sobreviver. E a nossa consciência pode ser até moldada pela questão da morte, né? A gente tem consciência de que vai morrer. Sim. Então, assim, entra tudo isso também, né? Também. De pensar assim, o que eu vou fazer enquanto eu estou aqui, né? Sim. Será que tem outro lado? Será que não tem? Enfim, a morte é um ponto... É um ponto, acho que até é uma... Talvez o principal, né? O ser humano, acho que é um dos animais que tem mais consciência dessa questão de morrer ou de estar... mais espiritual, mais uma coisa espiritual, mais uma coisa ligada à neurociência, às questões científicas e tal, mas acho que talvez o animal tenha consciência que ele vai morrer naquele momento da morte, ali, né? Que ele está brigando com um predador, alguma coisa assim, sabe que vai acabar ali. Alguns, né? Ou não. Mas acho que o ser humano tem essa consciência um pouquinho mais elevada da consciência do que ele é nessa dimensão e do que ele pode ser em outras dimensões. Alguns têm, né? Será que isso é bom ou ruim?
Eu acho que, eu sempre falo, né? Quanto mais você estudar, mais você vai ter informações. Mais mais triste você vai ser, meu querido. Quanto mais você souber. Exatamente, é mais tapa na cara, assim, né? Quanto mais você souber, quanto mais você rasgar o véu ali da verdade, que você buscar a tua verdade, né? Que não é a minha, que não é a da Flávia, não é de ninguém. A tua verdade é só tua. E a minha é só minha. A minha realidade não é igual a tua, que não é igual a dele. Então, quanto mais você for atrás da tua verdade e buscar a tua verdade, você vai achar esse caminho e vai levar a tapa na cara mesmo. Porque às vezes... Agora, uma coisa é real, né? O nosso pensamento, a neurociência prega muito isso, ela mexe na nossa plasticidade cerebral, né? A gente tem... os pensamentos, eles moldam o nosso cérebro para quê? Para que ele possa se reorganizar conforme aquilo que você está sentindo ali no momento, né? Tanto que a consciência também, né? Eles falam assim, é uma coisa só cerebral. Não, é do nosso organismo todo, né? Sim. Todas as células vão se reorganizar para aquilo que você tem, que você está buscando, né? Então, Exatamente. assim, precisa de força. Não é só o cérebro que vai falar, olha, força. Não, é teu corpo mesmo, né? Bem É descarga elétrica, tudo bem, que vem do cérebro e tudo mais, mas não é só o cérebro, é o corpo todinho que vai... O cérebro, na verdade, é uma máquina, né? Até quando você está criando um pensamento, o cérebro é o responsável por criar a cor do carro que você quer, criar quantos pneus teu carro vai ter, se teu carro vai ser uma SUV, se teu carro vai ser um utilitário, se teu carro vai ser um sedã. É o cérebro que vai te dar essas informações e como que você quer ele, né? Aí a cocriação vem do teu sentimento, né? Você só vai criar esse carro que você quer, essa casa que você quer, esse barco que você quer, esse amor que você quer, através da tua emoção. E aí entra a questão da forma pensamento criada pela emoção, né? Você só cria coisas através da emoção. Então, quando você tiver certeza absoluta do que você quer, tal coisa virá até você porque você criou com a sua emoção. É um momento, corações e mentes, na verdade. Você cria na mente e teu coração realiza, na verdade. E isso que você falou um pouquinho antes é as pessoas que têm foco, né? Você tem foco de criar tal coisa, você vai criar. Quando você tem foco, objetivo mesmo, aquele negócio, né? Quando você quer mesmo, você consegue. Quando você quer mesmo, você não tem preguiça de buscar tal informação, buscar tal coisa. Mas tem que ir atrás. Tem que ir gente? atrás. Não adianta ficar só paradinho lá no quarto pensando, não. Exatamente. Tem que ter o movimento, a ação, Sim. a questão física da coisa. Não adianta ficar falando gratidão e rezando lá no quarto sozinho, não adianta. Não, e aquilo virar até tipo uma mania, né, André? Sim. Porque muita gente também pensa que simplesmente parar ali e pensar não vai acontecer, né? Você tem que ter relações humanas para que as coisas aconteçam. Somos seres sociais, a gente depende também do outro. Não adianta você estar isolado numa ilha achando que vai cair uma Ferrari do céu, porque não vai. Não vai, não adianta. Não adianta também na ilha também, né? Fazer o que com ela? Andar onde? Então, Vai acabar a gasolina. mas tem gente que é assim, tá na ilha. Mas então, tem gente que tá na ilha, entre aspas, e quer uma Ferrari. E quer uma Ferrari. Quer um barco. Então. Mas você entende que tem gente que não quer um barco? Não quer o barco, quer a Ferrari. Ele quer a Ferrari. Exatamente. Entende? É uma metáfora. Ele tá com uma venda ali e só vê a Ferrari, não vê o náufrago só queria um dentista, por exemplo. Né? A pior cena pra mim do náufrago é aquela. Muito boa, mas boa sacada essa cena aí. Muito boa. Né? Que te mostra o que você quer. O que é importante realmente. Então, é bem isso. E muitas coisas são produzidas ou não produzidas nas formas de pensamentos por causa do medo, né? Às vezes as pessoas também têm medo, e o medo é um sentimento muito ruim, né? Para a questão de criar alguma coisa para você, de manifestar alguma coisa para você, que o medo sempre vai te bloquear, né? De qualquer maneira. O medo é um instinto, sei lá, alguma coisa que te bloqueia mesmo, e às vezes você tem medo de criar coisas porque você tem medo do novo, né? Tem medo de criar coisas novas porque você tem medo de aceitar que você pode ser rico, pode ser próspero, pode ter saúde. Então, eu tô pronta, ótimo. tô prontinho. Mas tá pronta de um jeito assim, sabe? Que não, já perfeito. Tá tudo certo. Então, perfeito. Agora, uma coisa que é interessante, até conversava isso com a Manu um pouquinho antes do jornal começar, que a gente tava falando de filme, assisti tal filme, assisti tal série, não sei o quê, e a Manu falou assim, às vezes eu tenho um bloqueio de eu quero muito assistir, muito assistir uma coisa e de repente eu não consigo, algo me bloqueia.
Aí a gente continuou conversando, assim, e engraçado, se falam muito de uma coisa, eu perco interesse. Eu também. Se tá no ápice, é o top one, não, eu não quero. Eu também. Sabe? Não, perdi o interesse. Aquilo sei lá, se é aquela coisa do... eu temo um pouco essa coisa do inconsciente coletivo, sabe? Essa cegueira, assim, que todo mundo vai na mesma direção. Acho meio perigoso. Não, é bom ter essa visão, assim, porque... Aí eu faço questão de falar, nossa, mas como você não assistiu? Não quis. Então. Eu assisto quando eu quiser assistir, não é quando você manda eu assistir. Exatamente. Sabe? Porque é uma coisa que, assim, me deixa aflita realmente, sabe? Esse efeito manada e todo mundo vai na mesma direção. Que você tem que assistir, que você tem que falar disso. Senão você tá fora do circuito, me deixa eu fora. Tá bom aqui pra mim. Tá ótimo, né? Me deixa eu quieta. Mas cansa mesmo essa É que é cansativo, de... todo mundo tem que usar o mesmo perfume, todo mundo tem que usar o mesmo tipo de roupa. Se você usa uma roupa, você tem que ser o seu estilo. Meu estilo é o que eu quiser. Exatamente. Se eu acordei com aquela vontade aquele dia, eu vou usar aquilo. Isso. E como as mães diziam, você não é todo mundo. E a minha mãe sempre falou, você não é todo mundo, então eu levei muito a sério. A gente levou a sério, né? Porque... Mas é que o inconsciente coletivo também tem um poder muito grande. A gente vê aí a questão das religiões, a questão das torcidas organizadas, a gente vê as celebridades, os influencers, né? Exatamente. Eu acho perigoso isso. Perigoso porque você... Isso que eu já falei, inclusive, várias vezes, os filhos de hoje acreditam mais nos influencers do que nos pais. É perigoso isso, né? Eles têm essa concepção mais de acreditar no cara que falou lá tal coisa no YouTube do que o teu pai contando a história real, né? Então tem que tomar esse cuidado assim para não virar essa manada aí que segue o que às vezes não é correto, ou sei lá, o que está fora dos padrões. Mas que bom que você escutou que tua mãe falou. Todo mundo. Às vezes eu me ferro por isso, mas não dá nada. Eu assumo meus BO também, né? Que é importante. Sim, claro, com certeza. Mas é essa questão de saber trabalhar com essa ideia das formas, pensamentos, saber captar o teu pensamento através dessas nuvens que passam aí em cima, você consegue captar com sabedoria também, né? Captar esse conhecimento com sabedoria também é muito importante para a sua vida. E não esqueça que você vai levar esses pensamentos dessa vida também para outra vida. Pensamentos são coisas, são energias que nunca vão terminar. Os pensamentos constroem. Da terceira dimensão aqui, você vai levar esse conhecimento para as outras dimensões e você tem que saber trabalhar com isso e saber, isso que eu falei, usar a sabedoria para o teu conhecimento, né? Porque você vai ter que usar isso para sempre. E quem não entende isso, morre e volta, morre e volta, morre e volta. Mas volta rico? Não. Não, então resolve aqui, viu, meu filho? Então, você tem que resolver aqui. E cuidar também, né, porque tem algo dentro da psicologia que fala sobre o padrão cognitivo, que você pega uma mania ali de ter um padrão mesmo, né? Isso é você que forma, né? Então, assim, ter muito cuidado com isso, né? Essas coisas recorrentes que você sabe que te faz mal e você insiste em fazer daquilo um padrão. Sim. Então, assim, o padrão cognitivo também tem que ter cuidado, né? Essa energia que você fica remoendo e que te faz mal e você aceita. Mas daí é a zona de conforto, aquela que você sempre fala, zona de conforto. Mas que conforto que vitimização, é esse, né? Autossabotagem. É bem isso. Porque Então. você fica naquela energia. Mas às vezes é porque há alguém, igual a gente falou, alguém falou que é bom eu ficar ruminando essa energia. Mas é bom para você? Você sabe se é bom mesmo? Você fez uma análise crítica para você mesmo, se é bom para você ou é só para fazer bem para o outro, igual a gente fala, né, quando a sociedade cobra, quando um casal não tem filho, vocês têm que ter filho, mas por que eu tenho que ter filho, né? Por que tem? Ou vocês têm que casar, ou vocês têm, faz tempo que vocês estão noivos, vocês têm que casar, mas por quê? Quem que mandou? Quem que tem que fazer isso? Por isso que tem que ter esse discernimento em todas as questões desde os teus primeiros pensamentos até quando você for embora daqui e manter o seu padrão de pensamento energético bom, não ficar ruminando essas energias no teu dia a dia. Às vezes as pessoas do grupo eu presenteio elas com um caderninho branco e escrevo ali, e digo para elas escreverem quais energias não fazem bem para o seu dia, né?
e colocar ali para você ter uma autoanálise ali tua para saber quais energias não fazem bem para você e você fica mastigando essa energia e saber encontrar qual energia que faz mal para você e saber transmutar ela, né? Criar outra energia positiva para acabar com aquela. Senão você fica nessa energia infinita e não sabe nem por quê. Não sabe o que você está fazendo aqui, não sabe o que vai acontecer e segue a manada e acabou. Eu digo uma coisa, quando estou entrando em pensamentos assim, que me vejo, eu vou fazer faxina, não tem nada melhor que uma faxina, entendeu? Mas é verdade. Mas exatamente. Aí dizem que você não consegue criar pensamentos enquanto dobra a roupa. Então. Já fizeram o teste? É bom isso. Enquanto você dobra a roupa, você não consegue ter pensamento nenhum a não ser dobrar a roupa. Ou então, dizem, eu não testei, eu esqueço. Talvez porque eu não estou pensando naquilo, né? Não estou pensando nada. Aí dizem também que quando você está ali, aquela coisa, qual será? Quando você quer descansar a cabeça, qual é o meu próximo pensamento? Você não consegue. Não consegue. Exatamente. Enfim, acha o teu jeito aí. Cada um vai ter seu jeito, você tem que encontrar qual que é o teu. Mas faxinar é bom, viu? Então, vá lá. Roupa, Lavar louça. Lavar louça. Eu não penso nada. O Bruno gosta, ele fica calado. Ele fica ali, eu ainda falo, meu Deus, que pessoa que demora para lavar uma louça. Então. Porque eu lavo rapidinho a louça, ele não, ele fica. Eu acho que se você lavar a louça, você não vai ficar comprando bonequinho para cuidar, né? Ah, não. Então, eu acho que... Nem vou levar no posto de saúde. Então, perfeito. Lava uma louça que acaba esses pensamentos que você aí. vai magoar as mamães reborn. Desculpa. Eu não resisti. Preso aí num pensamento recorrente, como se ele tivesse vontade própria. Será que é uma forma de pensamento ou é só um hábito mental mal lapidado? Então. Tenta discernir também. Discernir. Vai estudar, né, André? Estuda, não tem preguiça não. Vai lá. Psicológicas, neurocientíficas e quânticas. Muito bem, lá nas redes sociais tem mais, né, André? Isso, segue lá a gente no @QuantumDocs. Nós temos um site também de estudos, que é o estudos.quantumdocs.space, beleza? Lá você encontra matérias, se quiser pesquisar alguma coisa, tem tudo por lá. E um momento merchan, não esqueça que no próximo dia 30 de junho, nós vamos trazer aqui para Curitiba Sérgio Sacani, ingressos lá no Simpla, então vai lá que o Sacani vai falar se estamos sozinhos nesse universo ou não. Dia 30 de junho, lá na Ópera de Arame, ingressos no Simpla. Muito bem. Ok? Valeu, André. Então tá bom, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu. Gente, vamos mentalizar um café